vídeo do Linux Chips e hoje é mais um dia do quê? Mais uma palestra pra você do DevOps Extreme. Exatamente, mano, sensacional demais essa palestra da Piseira. Foram mais de 40 palestras, 24 horas, mano, foi foda. Mano, eu quero que vocês me ajudem aí nessa bagaça. Como ajudando? Mano, vai lá, compartilha lá, fala assim, ó, mano, estou assistindo aqui o DevOps Extreme, mas é uma palestra foda, então é isso aí, bora lá pra palestra, é nóis. Bora. E agora vamos lá conversar com o sensacional Júlio. Júlio, explica pra galera, antes da gente começar aí, qual que é esse rolê da caravana, mano? A gente começou um coletivo de desenvolvedores para ajudar as pessoas na carreira e desde o zero a gente começou com a perspectiva de ver quem e como que a gente vai ajudar as pessoas, né? E quais os desafios que as pessoas encaram. E eu achei que ia ser totalmente nerdice, pesada, cloud, GitOps e todas essas coisas que a gente está falando aqui, mas a gente acabou vendo que muita gente acaba não conseguindo dar esse próximo passo por coisas que envolvem saúde, equilíbrio, comunicação, comportamento, idiomas, e a gente foi trazendo isso para o programa, e hoje a gente tem mentoria todas essas áreas, além da área técnica, onde eu, a Camila, que estava aqui falando agora há pouco, e muitos outros profissionais bacanas estão lá para ajudar um ao outro aí para frente, só isso. Foda, todo mundo junto, vamos muito mais rápido e muito mais longe. Exato. Está aí Muito a minha bom. apresentação já na telinha? Vou passar aqui e já vou entregar para você o palco, mano. Maravilha, Boa mano. palestra, e mais uma vez, Júlio. Brigadão demais, mano. É Eu que super, hiper, mega agradeço. importante ter você aqui, ainda mais por todo o trabalho que você faz aí também pela comunidade, mano. Valeu, mano. Obrigado. É nóis sempre. Vou falar hoje de um monte de coisa diferente, então é importante deixar claro que eu não estou aqui representando ninguém, né? Estamos aqui entre amigos, vou falar de um monte de gente diferente. E o assunto principal é o que eu tenho feito nos últimos meses. Trabalhei muito com a AWS, trabalhei mais de 6 anos dentro da AWS, conheço muitos de vocês dos grupos de usuário, né, muitos que a gente fundou ao redor do mundo aí, e eu tive uma mudança de carreira, hoje eu trabalho na Red Hat, mas o meu trabalho na Red Hat é ajudar o OpenShift a ser melhor na AWS em específico. Então, continuo nessa mesma indústria. Fireman-J, seria um prazer continuar essa conversa aí com vocês. Então, eu trabalho principalmente em projetos de alta segurança, então eu trabalho com software que roda em uso militar americano e outras comunidades de inteligência e coisas desse tipo, então o pessoal é bem exigente com a qualidade e a confiabilidade dos clusters, então é uma coisa que eu queria trazer aí para vocês. E a primeira coisa que eu recomendo é fazer o máximo esforço possível da gente sair desse verborrágico mundo de palavrinhas que a gente nunca sabe exatamente o que significam e tentar trocar isso em miúdo, né? Só falar Kubernetes não vai resolver nenhum problema, então é muito importante a gente entender o que é Kubernetes, o que é cloud, aonde essas peças se encaixam e principalmente por que isso é importante, né? Então, só para falar um pouquinho disso antes da gente começar na parte mais técnica, né? A gente vive um momento hoje de muita pulverização de tecnologias de nuvem, um monte de provedores e serviços diferentes, empresas falando que são, o que não são. Então, hoje é muito difícil a gente dizer o que é a nuvem, até onde vai a nuvem. Isso é uma coisa só do lado do seu data center, ou isso é uma coisa que se estende aí de maneira mais abrangente. Então, eu acredito, né, e na Red Hat a gente trabalha com a nuvem num sentido mais abrangente, numa nuvem que pode envolver vários provedores, vários tipos de dispositivo, vários serviços diferentes. E principalmente quando a gente encara a computação da maneira como ela se encontra na nossa vida hoje, dentro dos nossos dispositivos, dentro de vários ambientes. Um clássico aí são os dispositivos de IoT tradicionais, como desde Raspberry Pis, equipamentos industriais, dispositivos móveis e todo tipo de coisa, até coisas que a gente não vê tanto, como os servidores que rodam lá no pé da antena, que são responsáveis pelos sistemas de 5G, que também precisam ser gerenciados e podem ser gerenciados com esse tipo de tecnologia, né? Então, a gente tem que pensar aí em nuvem de uma maneira um pouquinho mais abrangente, né?
Então, isso nos leva também a pensar aonde são os nossos ambientes, o que a gente considera como produção. Então, além do exemplo das antenas, a gente tem hoje até satélites, redes de satélites, de carros, e tudo isso é conectado diretamente com o seu negócio, com o seu serviço, e pode fazer parte da sua nuvem, né? Então, a ideia é interessante pensar no Kubernetes como uma camada de abstração, onde ali é tudo definição de configuração. Então, nada impede da gente gerenciar todos esses ambientes com o mesmo conjunto de ferramentas, ao invés de ter que aprender o kit de ferramentas de telefonia, o kit de Androids ou o kit de qualquer que seja o dispositivo, né? E aí isso dá essa ideia de Kubernetes de ponta a ponta, de trazer isso para um ambiente de nuvem híbrido que pode ser gerenciado com esse mesmo conjunto de ferramentas, que é o grande ideal do Kubernetes, né? Não só a portabilidade técnica de você poder executar em ambientes diferentes, mas de você não precisar de um profissional diferente, de um treinamento diferente, de uma licença diferente, de um ambiente computacional diferente, né? Então, isso só para deixar claro a relevância disso, mas a gente não pode se ater só ao Kubernetes, né? A gente tem que levar em consideração que num ambiente de nuvem, isso pode se estender a outros produtos e serviços. Por exemplo, na AWS, são centenas de produtos e serviços de nuvem. Então, é uma decisão que eu vejo muita gente tomar de uma maneira muito leve, de falar assim, vamos ser tudo Kubernetes, e executar all-in no Kubernetes. E aí vai lá, fazer o deploy do seu banco de dados num cluster de Kubernetes, que dá um trabalhão, sendo que você tem lá o serviço do RDS que faz para você da mesma maneira. Para alguns clientes isso faz sentido, mas honestamente são poucos que eu conheço. Em geral, faz mais sentido usar a CDN como serviço, o banco de dados como serviço, as funções como serviço, ou qualquer que seja o outro serviço que você queira, né? E não se ater exclusivamente ao Kubernetes. Isso é uma decisão importante na hora de fazer sua seleção de ferramentas de CI/CD, porque às vezes você pega uma ferramenta que é muito focada em Kubernetes e acaba não lidando com esses outros ambientes. Então, né, às vezes você já tem isso com uma integração ou com algum plugin externo, mas mapear isso acaba sendo importante, né? Bom, eu não vou explorar muito o porquê de sim ou não usar o serviço de Kubernetes. Quem tiver interesse, eu recomendo muito os recursos da LearnK8s. Tudo que eu sei de Kubernetes eu devo ao Maurício Salatino e ao curso que a gente fez lá na LearnK8s, né? Eles têm essa bela comparação de engines de Kubernetes, que eu particularmente vou falar mais do EKS, mas aí é uma comparação também, um passo importante de se avaliar dependendo dos requisitos do seu ambiente, né? Porque no final das contas, o grande problema são as questões de arquitetura, né? É muito fácil você rodar um micro-K8s start e se jogar no Kubernetes, mas aí a hora que você vê como é que resolve os erros, como é que controla a segurança, quanto que isso vai custar realmente, etc, etc, isso começa a ficar mais difícil. Então, essas questões que são conhecidas como o well architected, né, de excelência operacional, de segurança, de confiabilidade, de performance e de otimização de custos, são muito importantes da gente levar em consideração. Mas a gente, infelizmente, não tem esse tempo todo, né? Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer para o mínimo? Qual que é aquilo que a gente não pode deixar de prestar atenção? Segurança, complexidade e colaboração. Isso é o que eu digo que são as coisas que são os requisitos não funcionais que normalmente são os mais importantes, que vão te causar muito problema, né? Então, quando você tem um ambiente como esse, né, cheio de gambiarra, você não tem segurança nenhuma, é uma coisa super complexa. Se você tentar colaborar com alguém, acabou a luz de alguém, você vai lá tentar resolver,
né, sem sair de lá vivo é bem difícil, né? Então, são essas 3 coisas que eu acho que todo mundo devia se preocupar, no mínimo, né? A segurança é vital para a continuidade do negócio, manter o seu Kubernetes com a complexidade gerenciável é super importante para garantir que as pessoas possam contribuir, né? Mais sobre isso, vejam a palestra que acabou de rolar do João Freire, super tudo sobre segurança de Kubernetes, um ótimo começo. Recomendo que essa parte de segurança específico vocês deem uma olhada, né? Eu vou partir de como resolver esse problema sem expor tanto os detalhes de baixo nível de segurança. Então, a técnica que a gente usa para resolver isso é o GitOps, né? E o GitOps são basicamente 3 coisas trocando em miúdos, só essas 3 coisinhas. Infraestrutura como código, que eu posso armazenar junto com o meu código-fonte ou em paralelo ao meu código-fonte. A colaboração ser feita via Git, então a gente não tem mais aquela, vou abrir um ticket, uma Gmood para fazer, a gente pode fazer isso tudo via PR hoje em dia, e alguma maneira de entregar isso continuamente, sem necessidade de tanta intervenção manual. E aí a gente mata o GitOps, né? Então vamos ver um pouco mais a fundo cada um desses 3 itens. Quando eu falo de infraestrutura como código, eu falo de ferramentas como o Terraform. Se você nunca viu o Terraform, aqui tem um pequeno exemplo de um código de Terraform. Eu recomendo, eu gosto muito de usar os itens do próprio Git como o nome do branch para criar os ambientes, para definir alguns parâmetros, bons padrões de nomenclatura, eu acho que é tudo em DevOps. Só que eu só uso um módulo do Terraform, que é o módulo do CloudFormation, né? Poxa, mas eu achei que era um ou outro, eles não são inimigos. Não, existe um módulo do CloudFormation para o Terraform que permite que você use o melhor dos 2 mundos. Uma linguagem de programação decente, como a gente tem no Terraform, e os recursos nativos da AWS, como a gente tem no CloudFormation. Então, como vocês podem ver aqui nesse exemplinho, eu pego no meu Terraform e ele cria os recursos através do CloudFormation, dessa forma, um chama o outro e devolve parâmetros para o outro. Então, todos esses recursos são integrados, eu posso passar variáveis para lá e para cá, e ter a integração com a plataforma, por exemplo, o CloudFormation pode exportar valores para outras implantações, e isso facilita muito, né? Então, por que não tirar o melhor possível de cada uma das plataformas, né? Então, é isso que ele faz, e a gente lida, então, com tudo através de PRs. Então, isso ajuda a não ser uma coisa que você tenha que fazer sozinho, né? Você quer alterar um parâmetro, alterar um comando, fazer alguma coisa diferente, introduzir um novo elemento na sua arquitetura, você pode falar, isso está ok, vocês acham que isso é válido? Não é válido. E quando o seu PR for fechado, por exemplo, aquilo ativa o seu deployment, né? E a pergunta de sempre é onde fica a configuração disso, onde que a gente pode armazenar os dados como senhas, como números de instância, como variáveis. Então, eu coloquei aqui a minha ordem de preferência sobre como armazenar a configuração, né? Primeiro em variáveis de ambiente, o que puder colocar lá, o que não for segredo, o que for realmente fácil de definir, é a maneira mais fácil de comunicar entre os programas, né? E os ambientes conhecem isso muito bem. Padrões de nomenclatura, então se eu falo, por exemplo, /EKS, /prod, /novo ambiente, isso já pode permitir que a gente corte essa string, entenda, extraia a informação a partir daí, né? Conteúdos do repositório, então se você precisa de mais dados, não só o que você tem ali num padrão de nomenclatura, você pode ter dentro do repositório uma pastinha infra com os detalhes do ambiente, por exemplo, ou, em alguns casos, onde as regras de segurança do código são diferentes das regras de segurança da configuração, isso fica em repositórios separados. Então, às vezes, quando há uma mudança no repositório de código-fonte, isso causa uma mudança no repositório separado de configuração. Tectron, Argo CI e várias outras ferramentas fazem algumas coisas desse tipo. E, por último, isso pode ficar num serviço externo, como o HashiCorp Vault, como serviços da AWS, onde essas coisas podem ser armazenadas, né? E na hora de se executar, isso pode ser implantado, né, isso na nossa terceira parte, na parte do CI/CD, de várias maneiras. Eu tenho usado muito o GitHub Actions, porque ele pode rodar agendado e vinculado com todos os eventos do Git.
Então, isso facilita muito a implementação desses fluxos. Principalmente, notem aqui que eu posso fazer um evento quando tiver um push num branch que bata com o meu padrão de nomenclatura, eu faço o deploy daquela infraestrutura em específico, né? Isso ajuda demais. Ou outras ferramentas também. Gosto muito do AWS Code Pipeline, porque ele pode ser definido ele próprio como código. Então, você pode fazer a infraestrutura como código, e fazer o deploy disso de maneiras muito interessantes, quando você tem cenários multi-cliente, multi-tenant, etc. Mas, em geral, eu prefiro a simplicidade do GitHub Actions, mas quando a gente precisa de um pouco mais de controle sobre esse fluxo, o Code Pipeline também ajuda bem. Uma outra ferramenta que me ajuda muito é o Terraform Backends. Então, a gente não tem um servidor de GitHub Actions, né? Elas entram e somem. Então, esse estado do Terraform precisa ficar em algum lugar. O back-end permite que você exporte esse estado do Terraform para vários destinos diferentes. O S3 é uma ótima opção, né? Obrigado, Flávio, por essa dica. Muito importante também, como a gente está falando de Kubernetes, ferramentas para cortar e montar YAML dentro do seu CI/CD é muito importante. O YTT, o YQ são muito usados. Eu, particularmente, uso uma muito simples, que está em todas as distribuições de Linux, para simplesmente troca variáveis do ambiente dentro de um template, chama envsubst. Recomendo demais. E aí, a gente faz, uma vez feito o deploy, a nossa responsabilidade não acaba, né? Isso só passa para uma etapa de observabilidade e tracing, onde a gente usa ferramentas aí diversas de monitoramento para manter esse ambiente sadio, né? E, normalmente, o seu ambiente está sadio, está funcionando, não encosta, né? Fits working, não precisa nem mexer, né? E é uma técnica que é reconhecida hoje, né, como infraestrutura imutável. Então, a gente vê muito esse ciclo de evolução de maturidade nos ambientes de implantação contínua. Então, ao invés de mudar um ambiente que está lá funcionando bem, faz o deploy num novo e muda o tráfego de rede, né, ou direcionamento do DNS, por exemplo. Isso permite que você volte ou evolua, né, bugs ou testes de infraestrutura, se alguma coisa der errado, ou até mesmo por critérios diferentes. Por exemplo, não só se um ambiente falhar, mas às vezes você faz experiências. Por exemplo, eu tenho a home com o logo à esquerda e a home com o logo à direita, com os produtos em cima, com as promoções embaixo, e vê aonde aquilo te dá mais resultado e troca e evolui esses deployments a quente, vamos dizer assim. É uma maneira bem interessante de se fazer, né? Cada ambiente, então, vai ter, é sempre importante lembrar, cada ambiente, então, pode ter a sua definição separada por camada, como banco, rede, storage, por grau, se é deployment, se é staging, se é pre-prod, ou por círculo, né? Como a gente está falando aqui, o deploy pode ser só para funcionários, só para beta, ou disponibilidade pública, e ter essa capacidade de dividir esse tráfego é muito importante. Isso permite sistemas de altíssima disponibilidade. E você não precisa ser você a fazer essas tarefas, né? Existem automações no Kubernetes, mais conhecido como operators, que conseguem gerenciar essas coisas de maneira automática e vão te dar aí automações de alto nível, né? Para dar um exemplo do que eu quero dizer com essas automações, essa é uma visualização muito popular que mostra uma recuperação de falha do Netflix, né? Então, eles têm lá, pensa que o Netflix é mais de um quarto quase um quarto do tráfego de internet de todos os Estados Unidos em horário de pico, né? Então, isso aqui, quando eles começam a ter uma taxa de falhas mais alta, eles começam a provisionar capacidade nas outras regiões para poder distribuir esse tráfego e começam a fazer a replicação disso para as outras duas regiões, né, outros dois ambientes onde eles têm implantado. Novamente, a gente está falando de dezenas de milhares de servidores, né? E da mesma maneira que acontece o failover, quando a situação é resolvida, o failback acontece, né? E eles conseguem fazer, graças a esse nível de automação,
até a visualização e testes em tempo real desses dados. Vale a pena dar uma olhadinha nesse Visceral, é uma ferramenta bem legal para apresentar esse tipo de funcionalidade, né? Bom, já estou aqui no meu tempo, vou deixar aqui para vocês o portal interativo do OpenShift, onde tem GitOps e muitos outros recursos para vocês conhecerem. A gente tem um repositório chamado GitOps Blueprints, onde tem essas implementações já feitas, então eu vou mostrar rapidinho aqui no repositório, né? A gente tem essas GitHub Actions rodando lá, onde você mesmo pode mandar um branch e seu PR, fazer alguma alteração, isso vai passar aqui, ser feito o deploy na nossa AWS, e o melhor, se você quiser usar isso no seu projeto, é só duas pastinhas, só copiar para o projeto que está lá, né? Por fim, né, as nossas referências, vou publicar isso, compartilhar tudo no Twitter. Quem quiser continuar essa conversa com a gente, ser muito bem-vindo. Lá no Caravana Cloud a gente tem projetos, clientes, amigos, não fique aí, né, quebrando a cabeça, vem trocar uma ideia com a gente, pelo menos a gente quebra a cabeça junto. Muito obrigado, pessoal, espero não ter expandido demais do meu limite de tempo. Agradeço demais a presença e a participação de todos aí. Sensacional demais, mano. Muito obrigado mesmo, mano. Júlio, foi foda. Prazerzão. É muito bom, mano, ter esse tipo de talk. Manja, nesse nível, manja, é foda. E eu fiquei, assim, abismado com a ferramenta, abismado no bom sentido, com a ferramenta do Netflix. É Visceral, Visceral. O Visceral é mais de visualização, né? Só uma camada de visualização ali, mas você tendo os dados e tendo a automação para exportar esses dados, você consegue gerar coisas bem bacanas. É muito lindo isso, porque, tipo, eu fico imaginando, normalmente a gente já faz aí, tipo, distribuição de carga, já tem todo o ambiente com alta disponibilidade, então você consegue dinamicamente hoje em dia, né? Tá mais fácil você fazer dinamicamente realocar clientes, ou então crescer cluster, mudar de região, enfim. Mas você vê isso, cara, puta que eu pariu, é bonito. E é isso, uma coisa que eu falo muito pro pessoal é que a senioridade é muito mais em como você apresenta e se comunica e se comporta do que às vezes tanto com a questão técnica em si. Então, você ser capaz de mostrar aquilo, tudo bem que está lá na sua cabeça, você entende como funciona um failover, mas você poder demonstrar para o mundo inteiro, né, como funciona o failover com as ferramentas da Netflix, como eles fazem, eu acho sensacional. Mano, é sensacional demais, porque, tipo, você falou muito bem mais uma vez, tipo, a senioridade é muito complexo, é uma briga que sempre falo, até com meus alunos mesmo, tipo, tem muito aluno meu que é muito mais sênior hoje em Docker do que eu. Por quê? Porque o cara tá com contato ali muito, tá fervilhando, e eu tô mexendo com outras coisas, talvez, que não tô ali daquele jeito, mas... Deixa eu contar um segredo para você. Não sei nada de Go, meu primeiro curso de Kubernetes foi esse ano e eu fui contratado num cargo de altíssima senioridade lá na Red Hat. Eu fiquei assim, como? Como que pode? Mas acontece. Né? Sensacional demais. Mas você já tem todo um background, daí o Go é um detalhe, né, mano? Total, é isso. Mas Ellen Corbs está me ajudando, eu vou chegar lá. Ellen arrebenta. No curso, você acompanha o curso dela? Tô fazendo. Mano, são 130 ela vai pedrada de vídeo, não é? Sim. E lógico, né? Seu conteúdo também me ajudou pra caralho. Sem palavras. É nóis, mas o curso da Ellen lá, vou te falar. Lembra aquele livro Ser Completo e Total que tinha antigamente? Total. É o vídeo da Ellen lá, mano. Se você. Eu programo. Eu tô aprendendo C, mas você já leu ser completo total? Tô aprendendo Go, já viu da Ellen? É a boa. E por falar em Ellen, ela tá colando daqui a pouco aí, viu? Daqui a pouco a Ellen vai estar por aqui, vai ser meio-dia, eu acho, 12:05, alguma coisa assim, o talk dela vai ser sensacional. Júlio, mais uma vez, aqui. Muito obrigado, valeu demais. E eu tô deixando aqui o convite, caso você queira colar lá no Mutirão DevOps, seria sensacional demais, mano. Mano, só mandar. Tamo junto. Fechou, mano. Brigadão mesmo. E outra, as redes sociais aí, mais uma vez, digitem aí Júlio, você vai ver o Twitter dele, continuem lá a conversa com o Júlio, lá no nosso querido idolatrado Twitter, e a mesma coisa, sigam lá o Caravana Cloud, no nosso querido idolatrado, como chama?
GitHub, certo? Para acompanhar, ver lá tudo aquilo que ele falou, dos GitHub Action e tudo mais, ver isso rolando na prática.